à Academia Rodonopolitana de Letras. Vocês mais jovens, se não ouviram falar, certamente saberão agora. Na minha juventude, lendo Júlio Verne, ou lendo sobre Júlio Verne, deparei-me com uma afirmação: tudo que um homem pode idealizar, outro poderá realizar. Isso nos leva à informação de que essa afirmação é do século XIX. Essa afirmação é de um escritor francês que, em 1863, publicou Viagem ao Centro da Terra e, em 1865, Da Terra à Lua. Exatamente 104 anos antes do pouso da Apolo 11 no nosso satélite lunar. Quando pousou serenamente na Lua, um dos seus tripulantes proclamou para o mundo: um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Então Júlio Verne tinha razão. Pois bem, anos atrás, um grupo de escritores locais manifestou o desejo de fundar uma associação de escritores. E naquele momento, não sei por quais razões, esse desejo não se concretizou. Anos depois, em 2013, recebi a visita do historiador, pessoa que já conhecia há tempos, meu colega advogado, tivemos vinculados ao mesmo escritório em Campo Grande, Ailon do Carmo, propondo reativar a ideia da Associação de Escritores. E naquele momento, lancei mão de um vocábulo que sempre foi a minha bandeira de luta: ousadia. Lembrei-me de uma antiga citação em minhas peças processuais: não é porque certas coisas são difíceis que não ousamos. Certas coisas são difíceis porque não ousamos. E me voltei para o Ailon e indaguei: e por que não fundarmos uma academia de letras? E por que, ao invés dessa associação, não fundarmos uma academia de letras? É ousadia toda a prova. Primeiro, cidade do interior. Poucas cidades no Brasil, como Rondonópolis, têm a sua academia. Os estados têm a sua, mas poucas cidades, são mais de 5 mil municípios, têm a sua academia. Estava lançada a semente da ousadia, bem recepcionada por Ailon, e começavam ali os primeiros passos na busca de adeptos para esse enorme desafio. Eu, Ailon e Gerry, e depois, quem mais? Né? Tentaram, não demorou, e o saudoso Ailon nos apresentava uma lista com os nomes já consultados e dispostos a trabalhar na perseguição desse objetivo. Há toda evidência que a primeira das preocupações
seria um local adequado para reuniões, o que não nos foi difícil, já que contamos com o imediato apoio de Maurílio Fagundes em ceder uma das dependências do Centro Cultural José Sobrinho, onde iniciamos os trabalhos e ali permanecemos por meses, em sucessivas reuniões, até ultimar a minuta do Estatuto, definir o quadro de membros fundadores, de cadeias e seus respectivos patronos, o modelo de Pellegrini, as artes gráficas, enfim, todos os detalhes para a consolidação daquela audaciosa missão. Considerando-se alguns equívocos, inclusive divulgados na imprensa, publicado num domingo, num conceituado jornal, a Comissão Pro Fundação da Academia Rodonopolitana de Letras, neste ato representado por escritor Pedro Pereira Campos, que sou eu, vem nessa oportunidade esclarecer o seguinte: a Academia de Letras em Apreço será constituída inicialmente de 12 cadeiras e não assentos, simbolicamente representada por 12 patronos. Cada cadeira tem o seu patrono. Patrono é uma figura exponencial da literatura, da história, que dá nome a uma cadeira. Só para exemplificar, para a pessoa já ter uma ideia antecipada, a cadeira número 1 tem como patrono Marechal Cândido Rondon, o mato-grossense Marechal Cândido Rondon, patrono das comunicações. E tinha inicialmente como titular Ailon do Carmo, membro fundador da academia. A cadeira número 2 tem como patrono Dom Aquino Correia. Dom Aquino Correia foi arcebispo de Cuiabá, foi presidente do estado de Mato Grosso, cargo que com apenas 32 anos, cargo que à época correspondia a governador de estado, e foi o primeiro mato-grossense a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E lá na frente nós vamos discorrer sobre os patronos. E aí nós elaboramos uma nota, que não vou cansar vocês com essa leitura toda. Bom, então fizemos essa nota na véspera de uma das reuniões mais importantes que teríamos. Já tínhamos realizado diversas reuniões, como disse, no Centro Cultural José Sobrinho, cedido pelo então dirigente Maurílio Fagundes, e já em setembro a gente fez aquela nota às vésperas da reunião mais importante, conclamando aquelas pessoas já consultadas e que aceitaram para, na próxima reunião, selarmos com a leitura, a discussão e a esperada aprovação do nosso estatuto. Então, assim, chegamos, damos um passo aqui à frente e chegamos ao dia 19 de novembro de 2013. Data em que, em reunião
com caráter de assembleia, no auditório do jornal A Tribuna. Consolidamos, aí já foi um outro local também cedido, que é o plenário, o auditório do jornal A Tribuna, e lá realizamos essa assembleia e aprovamos o estatuto da academia, dando-lhe roupagem de instituição e estabelecida a data de sua fundação. O passo seguinte seria a eleição da primeira diretoria e do conselho fiscal e editorial. E lembra que nós éramos apenas 12, número dos apóstolos, e nos apóstolos tinha Pedro. A generosidade dos confrades e confreiras, o título que se dá a um membro de academia, seja que nível, estadual, municipal, nacional, brasileira, é um tratamento que visa nivelar as pessoas. Não tem titulação outra, não tem doutor, não tem professor, não tem confrade e confreira. A gente se trata com igualdade. Confrades, os homens, confreiras, as mulheres. A generosidade dos confrades e confreiras, fundadores, todos ali, que estavam no primeiro trabalho, no segundo a reunião, são fundadores. Assinaram a ata de fundação. Elegeu-me como primeiro presidente e também elegeu os demais membros, diretores e conselheiros. Restava definir a data da posse. Já havia então estatuto aprovado, já havia a diretoria e os conselhos eleitos, faltava a data, e certamente a data mais significativa, a data em que iria se materializar o sonho da academia. Então, restava definir a data da posse, e assim foram expedidos os convites para a solenidade, que seria realizada no dia 5 de dezembro de 2013, no auditório. Já estamos no terceiro local, também generosamente cedido, que foi o auditório da subseção da OAB em Rondonópolis, que se começou, o professor Clotilde Confreira, começou nos anos 70, tendo como presidente seu marido, José Vanderlei, e eu, o seu vice-presidente. Tínhamos um telefone e doamos para o fórum, porque o fórum não tinha nenhum. No auditório da subseção de Rondonópolis, coincidentemente, ao lado do Centro Cultural José Sobrinho, que foi o palco de nossas reuniões preparatórias. Aí está o convite da época. A Academia Rondonópolis convida a diretoria formada, presidente, vice-presidente Ariano Carmo, primeiro secretário Ivonete Lopes, segundo secretária a Cidinha Carvalho, primeiro tesoureiro Hermélio Silva, segundo tesoureiro Gilson Lira, saudoso Gilson Lira, conselho fiscal Clotilde Fagundes Ney e Jacques Noaguirre, e conselho editorial encarregado das publicações, da revista, das revisões, Jair Liu, Wilson Arena, também já falecida, e Paulo Isaac. Essa solenidade, na subseção, foi concorrida. Autoridades das mais diversas, convidados, auditório cheio, mas após o encerramento dessa solenidade, tínhamos ainda uma recepção que se deu na choperia Grambir. Então, ao lado do convite oficial, tínhamos um convite particularíssimo
para a confraternização. Membros fundadores e respectivas cadeiras. Então, nós tínhamos inicialmente 12 cadeiras. Os patronos, aquelas personalidades que nós já referimos, em relação à cadeira número 1, repito, Cândido Mariano da Silva Rondon, primeiro acadêmico, fundador a ocupar a cadeira Arlão do Carmo. O número 2, Dom Aquino Correia, sou eu, Pedro Pereira. Número 3, Raimundo Maranhão Aires, poucos conhecem, mas uma das mais expressivas culturas residente em Iratiga. Escreveu, à época tinha jornal que circulou na Europa, foi meu professor de geografia no ginásio, e descobri há pouco que tem inclusive no interior uma academia com o seu próprio nome. E tem como titular Ivonete Bernardes, a promotora. A cadeira número 4, Manuel Cruz, Clotilde Fagundes. A cadeira número 5, João Antônio Neto, está com 103 anos, lúcido, uma das mais expressivas culturas jurídicas de Mato Grosso, membro da Academia Mato Grossense de Letras, foi presidente do Tribunal de Justiça, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, escritor, poeta, e que nos surpreende até hoje com seus 103 anos e sua lucidez. Ele foi o primeiro juiz de direito de Rondonópolis, o primeiro juiz de direito de Rondonópolis. Depois subiu para Cuiabá, tornou-se desembargador. E a cadeira 5, que tem como patrono João Antônio Neto, tem como titular o Paulo Augusto Mário Isaac, ou professor Paulo Isaac. O número 6, Luiz Saboia Ribeiro, escritor que passou por Pochorel e médico, também integrou o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e posteriormente retornou ao Rio de Janeiro, onde faleceu, e tem como titular o nosso festejado e sempre atuante Hermélio Silva. O cadeira 7, Agenor Ferreira Leão, outro jurista que também passou por Guiratinga, mas depois se radicou em Cuiabá, advogado de renome, e tem como patrono, evidentemente que também é escritor, e passou, e tem como titular o nosso atual presidente, Jair Milano, que na verdade é o nosso Jeff Mil. A cadeira 8, Ronaldo de Arruda Castro, poeta cuiabano, também consagrado, e que tem como patrono o Jackson Aguirre, escritor também já no seu 5º ou 6º livro. 7, Benedito da Silva Freire, jurista, advogado de renome, orador, uma expressão cultural, poeta de raiz de Cuiabá, cuiabano de Chapo, e tinha como titular, como membro fundador, o nosso saudoso Gilson Lira. 10, o Wilson Ferreira Limas, o patrono, o Wilson Ferreira Lemos, o patrono, poeta aqui de Rondonópolis, advogou aqui há muitos anos, pai do Juca Lemos, que devem conhecer, e tem como titular, ou como membro fundadora, a nossa também saudosa Wilson Arena da Costa. 11, patrono Haroldo Marmo de Souza. Haroldo Marmo de Souza veio para Rondonópolis, é o fundador do jornal A Tribuna, que à época se chamava Tribuna do Leste, porque a região antes da divisão do Estado era o Leste, Tribuna do Leste, no qual eu escrevi ainda nos anos 70, como acadêmico de Direito, e que foi, enquanto político, o vereador mais votado proporcionalmente, acredito que até hoje, mais votado proporcionalmente. Então, Haroldo Marmo de Souza é o 11 e tem como membro fundadora Aparecida Carvalho, que é a Cidinha Carvalho, escritora também.
E, finalmente, a cadeira 12, que é o seu José Youssef Mel, ou seu conhecido José Sobrinho. Sobrinho por causa da relação de parentesco, né, com o tio. E teve ou teria como ocupante, membro fundador, o professor Ney, mas ele desistiu e não tomou posse. Então fechamos com 11 membros. E aí começamos a documentar, para vocês terem uma ideia, o que foi então essa solenidade de posse. Aí está na OAB, a mesa constituída à época, o Vailão do Carmo, o doutor Vanderlei, membro da Academia Mato Grossense de Letras, aquele lá é o Pellerini da Academia Mato Grossense, eu, o então prefeito Percival Muniz e o então presidente da Câmara, Ibrahim Zay. Aqui um outro ângulo, aparecendo a cerimonialista Amélia Stefanini, que também nos ajudou muito, Padre Loutra, que deu a bênção, a solenidade, o público e as autoridades, comandante do 18º, vereadores, mais público. Aí são os membros fundadores: Paulo Isaac, Jackson, Wilson, Gilson Lira, Cidinha, Clotildes, Ivonete, eu, Ailon, Gerry, Paulo Isaac lá e Armélio aqui. Tá. Galeria dos fundadores. A galeria, na verdade, ela seria um quadro, mas por razões técnicas vamos apresentar individualmente. Então, Ailon do Carmo, eu, Ivonete, Clotildes, Paulo Isaac, Hermélio, Gerry, Jackson, Gilson Lira, Wilson, Cidinha, aí vem novos membros. Das 12 cadeiras, houve uma aprovação passando para 16 cadeiras. E aí, então, foram convocados, abertas 4 novas vagas e concorreram a elas diversos candidatos, passando para 16. A academia passou a ter 16 cadeiras e recebeu novos membros. Recebeu o Marcelo Bahia, que sucedeu o Ailon do Carmo, na cadeira 1. Entrou o Jorge Ribeiro, que sucedeu o Gilson Lira. Obrigada. Na cadeira 9. A professora Cancionilha Cardoso, que sucedeu a Wilson, na cadeira 10. O Jorge Manuel, que foi sucedido por Edson Sereta. O José Olavo, que foi sucedido pelo Água, professor Água. O Isaías Dias, na cadeira 14, como titular. O Márcio Martins na 15 e Marcelo Bahia na 16, que foi sucedido por Aires José Pereira. Então a nova composição passa a ser de 16 membros. Já temos cadeiras vagas também. Aí é uma reportagem, uma matéria sobre os novos eleitos, os imortais. Os imortais, na verdade, na essência, a imortalidade é do espírito. Mas as pessoas acabam se tornando imortais pelas suas ações, pelas suas obras. Nós passamos e as nossas obras permanecem. Aí está, então, a razão da imortalidade. Coincidentemente, ontem, a Academia Brasileira de Letras recebeu um novo sócio, um novo membro. E, coincidentemente, naquele mesmo dia, ontem, faleceu um dos seus mais reconhecidos membros. Então, houve uma equivalência. Aqui também é outra foto entre os novos e os mais antigos. Aqui é o nosso logo, nosso
Academia Rodoviária de Letras, e aqui seria a Galeria de Presidentes. De 5/12/2013 a 21/9/2017, 4 anos, mas não foi ditadura, foi apenas uma prorrogação. Fui eu, primeiro. Depois o Ailon, de setembro de 2017 a novembro de 2019. A Cidinha, de novembro de 2019 a dezembro de 2021. Paulo Isaac, de dezembro de 2021 a novembro de 2023. E agora, desde 10 de novembro de 2023, o nosso presidente, Jair Milton. Sessões magnas de saudade. Nós, apesar da imortalidade, nós haveremos de morrer. Fato incontestável. E aquelas pessoas que foram membros e que já passaram, elas têm, pelos nossos estatutos, de serem lembradas, chamadas as famílias para uma sessão magna de saudade. Então nós já realizamos 3 sessões magnas de saudade, porque faleceram 3 membros. Então o estatuto tem esse capítulo reservado à memória dos membros falecidos, com realização da sessão magna de saudade, com a presença de familiares e convidados, já realizadas em 3 oportunidades, em face da passagem dos membros fundadores, o Gilson Lira, que foi o primeiro, a Wilce Arena, a segunda, e o Ailon do Carmo, o terceiro. Esse aqui é um documento histórico para nós. É o termo de posse da primeira diretoria, do primeiro conselho editorial e do primeiro conselho fiscal. Não vamos ler, mas aí estão as assinaturas dos membros e de todas as autoridades presentes, que os senhores já viram pelas fotos, né? Autoridades civis, militares, eclesiásticos, convidados. Ingresso na academia. A academia, ela não convida, nem formal, nem informalmente, a ninguém para entrar na academia. Não se convida. Quem aberta a vaga, isso é publicado no edital, é levado ao conhecimento da imprensa, quem desejar, quem se achar em condições de concorrer, se inscreve espontaneamente, apresentando documentos que comprovem os requisitos, já ter publicado obra, artigos que serão avaliados, o seu currículo, e há uma comissão especial que é designada a cada época de eleição, avalia todos esses requisitos e defere ou dá parecer pelo deferimento ou não da inscrição. Então, é um ato espontâneo de quem deseja concorrer. Voltando aí, bom, uma vez habilitados, procede-se à eleição. Essa eleição é por votação secreta e, para ser eleito, o candidato tem que obter maioria absoluta, 50% mais 1. Então, 16 membros, 8 mais 1, tem que ter pelo menos 9 votos. Digamos que ninguém alcançou 9 votos, mas tivemos os 2 mais votados. Então se procede a um segundo turno com os 2 mais votados, e aí quem tiver mais votos leva. E se empatar, o mais idoso, por preferência, está eleito. Bom, academia em construção. Eu repito, eu sempre digo, são apenas 2013, vamos para 12 anos, 11 anos. É uma menina, é uma jovem, é uma academia em construção, ainda muito por fazer. Lembrando, é uma academia de interior, com todas as dificuldades a serem enfrentadas. Mas, mesmo assim, a gente tem conseguido, a academia tem conseguido alcançar os objetivos que estão listados nos seus estatutos.
estimular o desenvolvimento da literatura em suas múltiplas formas, em especial a produzida na região sudeste de Mato Grosso, na nossa região. Não é que nós estamos excluindo as demais regiões do estado, mas a prioridade é a produção intelectual da nossa região, como, por exemplo, de respeitável admiração, é Pochorel. Pochorel tem a sua associação de escritores há anos e tem o seu Instituto Histórico de Pochorel, por sinal com uma bela edição, uma recente edição a respeito. Zelar pelo culto do idioma pátrio. Eu não sou conservador, mas eu sou conservador com a nossa língua. Dói um verbo mal conjugado, dói expressões mal colocadas, dói o vocabulário da Xuxa com X, dói uma série de violências. E a nossa língua é muito bonita para ser maltratada. O zelar pelo culto do idioma pátrio, a língua portuguesa, que segundo, e eu vou dizer o nome completo, porque poucos talvez não saibam, segundo Olavo Braz Martins dos Guimarães de Vilac, ela é a flor do lácio, encontrem dela. É a derivada mais popular da língua latina. Preservar a memória dos seus patronos e a produção intelectual dos seus acadêmicos falecidos. Participar ativamente dos movimentos voltados para estudos de problemas culturais da atualidade. Manter relações de intercâmbio com entidades culturais do Estado, do país e do exterior. Promover conferências, simpósios, eventos e palestras relacionadas à sua finalidade. Aqui nós estamos mostrando um pouco da produção cultural dos nossos membros. Meio aleatoriamente lá, né? Tem livros da Cidinha, tem livro do Ailon, tem livro do Gerry, tem Hermélio, tem Sereta, tem Pedro Campos, enfim, tem uma produção, um pouco do que é a nossa produção, e vem mais aí. Também mais recentes, Recomeço, enfim, Isaías, Clotilde está no meio aí também. Esse também foi na época da posse, também foram exibidos os livros lá, à disposição, também na época. Aqui é um resumo do antes. O antes eram as nossas reuniões no Centro Cultural Zé Sobrinho. Aqui, por exemplo, tínhamos 3, 6, 7 membros, 7 futuros membros. Eu, a Ivonete, não, a Ilse, a Cidinha, a Ivonete, Gilson Lira, Ailon e o nosso Ney. Aqui é o hoje, é o depois, que começa com a própria feira literária de hoje. Realizamos uma no ano passado, essa seria a segunda, Feira Literária de Rondonópolis. Foram alguns aspectos da abertura, algumas moções de aplausos que vieram em decorrência da academia, pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, o diploma de acadêmico pela própria, o de ontem, o de anteontem, né, recebido pela academia, esse aí. E, além disso, nós tivemos o reconhecimento do poder público, não com recursos, mas através de 2 leis que declaram de utilidade pública, uma lei estadual e uma lei municipal de 2022 e uma recentíssima lei estadual, que foi de abril agora, declarando a academia de utilidade pública, municipal e estadual. Minha declaração de amor. Na verdade, essa declaração de amor foi publicada no jornal A Tribuna, quando a academia completava os seus 10 anos. Eu não vou ler toda porque é cansativa, mas ela está disponível. E
finalizando, até porque já estou entrando no tempo da nossa confreira, finalizando, eu gostaria de deixar, ou de me expressar em nome daqueles que se passaram. Escolhi hoje, nos nossos arquivos, os versos do Gilson Lira, 2 meses antes da fundação, em setembro de 2013, publicado na Tribuna. Tenha fé, nunca perca a esperança, busque com perseverança, quem acredita nunca dança, quem espera sempre alcança. Mostre a sua paciência, agindo com persistência. A certeza é boa ciência, quando o amor é a essência. Mantenha a busca incessante, do sonho sempre constante, embora nem saiba se é. Permaneça inalterável, no desejo invariável, e Deus confirma a sua fé. Obrigado pela atenção e pela presença de vocês.